Oi galera, tô aqui para fazer mais uma questão da prova do Enem, da prova de Ciências da Natureza da cor amarela, ok? Questão 115. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água do ou da. Então, primeiro a gente precisa lembrar quem são as epífitas. São plantas que conseguem viver sobre as árvores. Então, por exemplo, eu vou numa floresta e eu vejo uma árvore que ela tem várias outras plantas nos seus galhos, né? Como as bromélias. As bromélias, por serem pequenininhas, elas precisam ficarem juntas, né? Árvores bem altas, para que elas consigam capturar a luz do sol e aí fazer a fotossíntese, tranquilo? Lembrando que as epífitas não é um tipo de parasita, tá? Quando a gente está falando de plantas que vão parasitar o hospedeiro, é porque elas vão capturar todos os nutrientes dessas plantas, vão sugar o nutriente dela, tá? As epífitas não fazem isso. As epífitas, elas só estão usando a árvore em si só para ficar num ambiente mais alto, mas ela não vai sugar nada da planta, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas, né? As epífitas, né, captam água dos organismos das plantas vizinhas. De novo, tá? Que eu falei para vocês. Epífitas é diferente de parasita, tá? Nesse caso aqui, na alternativa A, se essa bromélia ela capturasse a água dos organismos das plantas vizinhas, é porque ela está parasitando algum organismo, certo? Vai sugar essa água do organismo. Como a gente sabe que as bromélias não fazem isso, porque não é uma interação de parasitismo, então a alternativa A ela não está correta, tá? Lembrando que as epífitas elas fazem uma interação de mutualismo, ok? A árvore não é prejudicada pela presença das bromélias e as bromélias elas também não são prejudicadas de alguma forma, tá? Pelo contrário, elas são privilegiadas por estarem naquele ambiente, né, rico em sol. Então, na verdade, a árvore fica de boas lá, não acontece nada com ela. Vamos dar uma olhada na B. Solo, através de suas longas raízes. Pensem comigo, pensem numa sequoia, por exemplo, que é muito alta. E agora uma bromélia em algum galho dessa sequoia. Vai ser muito difícil a bromélia conseguir fazer com que as suas raízes cheguem até o solo, certo? Porque tem que ter uma raiz gigantesca, pessoal. E a bromélia, ela é pequenininha, certo? Então ela não vai ter uma raiz muito grande, ok? Ela vai ter o suficiente para ficar grudadinha na superfície da árvore, certo? Então, não, a bromélia ela não vai capturar água a partir do solo, ok? Porque ela está numa região muito alta da árvore. C. Chuva acumulada entre suas folhas. Bom, a partir disso a gente precisa lembrar como que é a estrutura das bromélias, né? As bromélias elas vão apresentar folhas que vão estar dispostas em camadas circulares. Ou seja, eu vou ter várias folhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês terem uma noção. Vocês podem ver na internet também, né? Mas só aqui. Digamos que assim, eu tenho várias folhas, certo? Que elas vão ficar dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho uma folha, aqui eu tenho outra, aí aqui em cima eu vou ter outra folha, aqui eu vou ter outra folha, e assim eu vou indo, tá? Vocês viram que eu tô fazendo um movimento circular, certo? No final isso aqui vai fechar um círculo, ok? E aí o que que acontece? Aqui no meio, nessa estrutura aqui, a gente vai ter uma região que vai acumular água, tá? Então vai chover, as gotas, né, da chuva, elas vão escorregar por essas folhas aqui e vão se acumular aqui nesse meio. Então por isso que assim, quando tem uma campanha contra o mosquito da dengue, é bom ficar ligado nessas bromélias, tá? Porque como tem um acúmulo de água, pode acontecer o desenvolvimento das larvas dos mosquitos da dengue, ok? Então, tomar um cuidado assim.
Então aí a gente vai ter o acúmulo de água. E nessa estrutura aqui do meio, existem os tricomas, tá? O que são os tricomas? É como se fossem vários pelinhos, tá? Que vão ser responsáveis por absorver a água e reter ela, ou seja, guardar a água, certo? Então, no centro dessa bromélia, nós temos uma estrutura especializada na captura da água, ok? Por quê? A bromélia ela está numa altura muito grande, em cima de uma árvore, as raízes não vão conseguir chegar até o solo, porque é longe, né, galera? Então, tem essa especialização, certo? Então, de cara, a gente já fica com a alternativa C. Chuva acumulada entre as suas folhas, mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. D. Seiva bruta das plantas hospedeiras. Onde é que fica a seiva bruta? No xilema das plantas, ok? No xilema da árvore. O xilema fica dentro do tronco. Então, imaginem, a bromélia, para conseguir acessar esse xilema, ela ia ter que penetrar de alguma forma nesse tronco dessa árvore e sugar toda a seiva bruta, né? Que seriam sais, minerais e a água. Só que, como eu falei para vocês, por essa interação de mutualismo, a bromélia ela não vai atuar como um parasita. Então, ela não vai sugar nada dos organismos e nem das plantas, ok? Então, por isso que essa alternativa ela não está correta. A gente não está falando sobre uma interação de parasitismo, certo? E comunidade que vive em seu interior. De novo, aqui nesse caso, ela ia retirar a água desses organismos da comunidade para se hidratar, que não é o que acontece, ok? Então, a única alternativa possível é a alternativa C, a correta, ok? Então, sigam aulalivre.net em todas as redes sociais, inclusive clique naquele sininho que tem no YouTube para receber todas as notificações dos conteúdos que vão ser postados, tá bom? Até a próxima!